Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 6, leremos tão somente o versículo 23. Romanos 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Grande Deus, eis-nos aqui. Queremos entender todas as nuances da caminhada dos seres humanos, para que possamos pregar para esses seres humanos. E hoje, neste divisor de águas entre vida e morte, entre o Senhor Jesus e o ladrão, que o teu povo definitivamente possa optar pelo Senhor, entre a vida e a morte, as pessoas possam optar pela vida, que as pessoas vivam para a vida e não vivam para a morte. Acontecimentos nos dias passados trouxeram de novo para o ser humano aquilo que há muitos anos atrás aconteceu com o afundamento do Titanic. Meu Deus, olha para o teu povo, meu Deus. Não deixe o teu povo ser enganado. Não deixe o teu povo caminhar para a morte. Em nome de Jesus, trabalha na vida do teu povo, Senhor Jesus Cristo. Tu és a vida. Tu disseste, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que as pessoas te escolham e passem a caminhar na direção da vida e não na direção da morte. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Trago um abraço dos nossos irmãos angolanos, um abraço da família Terra, para todos. Fui lá abraçar e beijar as vós. É importante vocês saberem, né? O que é aquilo que o amor de Deus faz na vida das pessoas, né? Duas mães criaram seus filhos e todos os filhos são filhos das duas, e todos são irmãos. Lindo demais isso. E elas se somaram, né, para que pudessem ter uma família que vencesse todas aquelas adversidades. Viver na África não é fácil. O povo maravilhoso. O pastor Josias ficou impressionado com o número de jovens. Sorridentes, inclusive, não são jovens chorando pelos cantos da vida. Aliás, você sabe que na África não tem nenhum país campeão de suicídios. Você pensa que Somália tem gente que se suicida? Pode até ter, mas é muito pouco. Serra Leoa, não vê isso. Mas você vai ver no Japão, na Suíça, na Suécia, são os países campeões. No meio dos jovens, o Japão, país de primeiríssimo mundo, onde as pessoas, os meninos, se matam por não passar no vestibular, coisa desse tipo. Então, na África, não. Na África é alegria. Porque está tudo muito bem? Não. É matar 50 leões por dia, mais ou menos, no mínimo. Tudo, é muita gente, não tem transporte. Nós temos ônibus, nós temos metrô. E em Luanda são aquelas vans. E tem umas carretinhas que carregam
umas 10 pessoas, aquelas carretinhas com a moto, né? Que os chineses chamam de Kawasaki, não é Kawasaki, Kawasaki. E naquela carretinha vai assim de gente, né? E tem os mototáxis, tem as vans. Então, é assim a vida lá. Mas eles têm uma convicção, né? Existe no consciente coletivo uma convicção. Nós somos felizes e não estamos felizes, nem temos felicidade. A felicidade deles está no ser e não no ter e no estar. Isso é por isso que você vê suicídios nos países de primeiro mundo, porque a felicidade está concentrada no ter e no estar. Nós estamos lá com uma igreja bem iniciada. No sábado passado nós tivemos uma reunião num salão nobre, num lugar muito bom. 2 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Uma das pessoas, a Brígida, amiga, bem amiga mesmo da Antoniette, esteve lá, aceitou Jesus, já está no grupo, já está na live de lá. Tem mais de 50 pessoas na live lá, que é ministrada pelo pastor Moisés Gomes. E se temos, nesse instante, algum angolano cultuando conosco, que nós temos, nosso grande abraço, obrigado pela recepção que foi nos dada, muito bom mesmo. Um abraço ao pastor Moisés, a missionária, a gente chama de pastora Azenate, mulher, é um avião, trabalha muito, mãezona das meninas que foram discipuladas lá em Portugal, né, em Setúbal. As meninas estão lá com os seus esposos, cultuando lá. Queridos, nós vamos falar sobre esse assunto. E um pastor que se preza tem que olhar para os acontecimentos e mostrar para as ovelhas, mostrar para o rebanho os perigos que são muitas vezes perceptíveis e principalmente aqueles perigos que não são perceptíveis. Há muito tempo atrás, a arrogância humana, a arrogância da engenharia naval, levou a considerar uma obra boa, foi para bem, né? Um navio não é construído para o mal, ele é construído para o bem. E resolveram colocar nele o nome de Titanic. Esse nome vem, primeiramente, de Teitã, que é a serpente tortuosa. Então, todas as pessoas titânicas, né? As pessoas, tudo isso vem do termo Teitã, que é a serpente. E a serpente, mais uma vez, enganou esses engenheiros navais, com a convicção de que nem Deus poderia afundar aquele navio, aquela obra-prima. Só que esse navio, a obra-prima da engenharia naval, não suportou o impacto de um simples iceberg e rompeu o seu casco e afundou. É lógico que eles estavam lá, no momento que estavam afundando, eles aí se voltaram para Deus e cantaram aquele hino que nós cantamos também, que é uma autorização. Nós damos para Deus uma autorização quando cantamos. Eu não estou falando isso para você parar de cantar, não, porque você pode autorizar Deus. Você vai ver no Salmo 4, na angústia me desse largueza. Você vê no Salmo 119, foi bom ter sido afligido para que aprendesse as maravilhas da tua lei. Nós damos autorização quando dizemos, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor
que me una a ti. Você está dando uma autorização para Deus permitir coisas difíceis na sua vida. Sabe por quê? Porque a mulher e os seus descendentes parece que só sabem caminhar na direção de Deus quando são mordidos no calcanhar pela serpente. Então, eles se voltaram para Deus naquele momento. Alguns foram salvos, porque Deus tinha um plano. Nós temos duas frentes para desenvolver na nossa vida. Desenvolver a nossa salvação e cumprir uma missão. Aqueles lá que se renderam ao Senhor naquele momento, cantando, reconhecendo que foram arrogantes e cantaram lá, fizeram um pacto com Deus, foram salvos, então fechou ali para eles. Agora, tinha alguns que Deus tinha missão e Deus tirou de lá. Aquele mar gelado, muito gelado, a ponto de você ver que é um iceberg que rompeu o casco do navio. E muita gente foi para o fundo, os destroços foram para o fundo, 4.000 metros. E aí o que te atrai? Você é puxado para baixo ou puxado para cima? A Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto, que são de cima, e não nas que são da terra. Mas o camarada fica aqui, e com dinheiro, inclusive, começa a pensar lá embaixo, 4.000 metros. Só que ele se esquece de uma coisa. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E outra coisa, Deus não se deixa tudo que o homem semear. Deus não se deixa escarnecer tudo que o homem semear, disso também você fará. Não adianta. Então, a explicação da psicanálise é o seguinte: o ser humano tem duas pulsões, a pulsão de vida ou a pulsão de morte. Você vive para a vida ou vive para a morte? Essa é a pergunta. Você vive para a vida ou vive para a morte? E tem muita gente, nós já falamos repetidas vezes, que vive para a morte. A pessoa já está comprando. Lógico, é bom, mas depende da maneira como está encarando isso, Comprar uma sepultura, comprar um terreninho e tal, e se preocupa, faz seguro, isso, daqui, é aquilo. Lógico, eu fui para lá, como disse um louco, na primeira vez que eu fui para Angola, o avião estava sendo testado lá pela ANAC, e ele não estava passando nos testes lá, não atingia no potenciômetro o que deveria atingir. E aí um louco grita no meio de mais de 200 pessoas: gente, nós estamos indo para a morte. No céu, não, no ar não tem acostamento. Aí, lógico que eu fiz, o que eu fiz não foi providenciado, a pessoa que cuida para a gente das passagens, tudo, nossa querida irmã Adriana, ela preparou tudo, e seguros. Eu peguei uma cópia da pólice, mandei para o meu filho, para minha esposa, para minha filha, e a gente pensa isso, mas em nenhum momento eu pensei nisso. Eu sei que eu vou voltar, eu sei que todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa, porque eu vivo para a vida. Eu não vivo para a morte. E Deus quer que eu viva para a vida. Eu fiquei, durante algum tempo da minha vida, com uma coisa engasgada na garganta, porque eu não tinha visto meu pai morto. E eu havia avisado os meus líderes: olha, vocês vão me levar para longe e eu não vou conseguir ver meu pai morto. E aquilo ficou meio atravessado, assim, sabe? Aí, um dia, eu vim para São Paulo, estava do Nordeste, vim para São Paulo, aí está orando no meio das irmãs, o grupo de oração
que orava lá com a minha mãe, com a minha irmã, e o Senhor fala assim, tu questionas, por que não viste o meu servo descansando? Sabe por quê? Definitivamente, tu não tens nada a ver com morte, tu só tens a ver com vida. E Jesus diz, convida uma pessoa para segui-lo, e ele falou, não, tem que enterrar meu parente. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. É lógico, está aqui com a Joana, com a Shirley, vi num país que tem um verdadeiro culto aos mortos, 3 dias no mínimo lá. E é muita coisa em cima de morte, mas o Evangelho vai chegar nessa pegada, assim, nessa vibe apontada por Jesus. Não ficar apegado à morte, porque a morte, para alguns, olha, vindo depois disso, o quê? O juízo. Então, a pessoa morreu, dali para frente é o seguinte, primeira ressurreição, segunda ressurreição, simples assim. É assim, tanto se eu morrer no mar, como se eu morrer no fogo, em qualquer lugar, porque deu o mar os seus mortos, isso é na parousia, na volta de Jesus. Os anjos vão colher lá, vão colhendo. Onde estiverem, as pessoas estiverem morridas, elas vão colher e vão levar, e as pessoas já ressurgem com corpos imortais, com corpos incorruptíveis, vão encontrar com o Senhor nos ares. Isso é para quem é da primeira ressurreição. Você já pensou, você está a 9.000 metros de altura, se você vai pensar na morte, aí você começa a ver uma turbulência. Nessa volta, foi turbulência praticamente de Luanda até aqui, e o piloto avisou. Era turbulência. Mas, a gente dormiu. Eu não dormi muito porque, infelizmente, a pessoa que estava na minha frente me judiou, uma pessoa muito grande. E, agora, os meus companheiros, pastor Josias e pastor Adelmiro, conseguiram dormir. Mas não dormi por medo da morte. Agora, o submarino corre atrás da morte. Dinheiro não foi uma ferramenta, foi uma arma voltada contra eles próprios. Multibilionários, não é multimilionários, multibilionários. Um dinheiro que poderia ser aplicado, me desse um terço do dinheiro daquele povo para eu aplicar só em Angola, para ajudar aquelas crianças, para ajudar aquele povo. Sofrido, mas feliz, sorrindo com um sorriso no rosto, barriga vazia, muitos, mas felizes. Se ele me desse, aí sim, aí seria uma ferramenta o dinheiro deles. Mas foi vamos fazer É mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos a Torre de Babel ao contrário. Alguém tinha falado isso para você? Isso aqui surgiu agora, viu, gente? Eles quiseram ir para cima, colocar argamassa, pedra e tudo, e subir. Vamos subir, subir, subir. Isso não agradou a Deus. Esses fizeram ao contrário, ele foi para baixo. Mas aí você vê, para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama lá no céu, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Interessante que aí a desgraça do dinheiro, eles ao invés de
Eu não entendo de engenharia naval, fluvial, sei lá, de engenharia submarina, não entendo mais. Parece-me que houve uma questão de economia, optar por fazer a cápsula lá submarina de carbono, não de aço inoxidável. Como é que é? O que foi? De titânio? Aí, o que acontece? Não houve uma explosão, houve uma implosão. E aí um pai paquistanês, leva um jovem com ele nessa viagem. Ele possibilita, o dinheiro dele não foi desgraça só para ele, foi desgraça para o seu filho. E aí a gente vê o quanto existe malignidade nisso, que é a Teitã, que é a serpente tortuosa lá do Titanic, atraindo ainda para a morte. Então, bem rapidinho, nós vamos refletir agora aqui, para ver se você está assim ou você está assim. Se você vive para a vida ou você vive para a morte. Se você vive para a vida, você prioriza seguir a Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando for levantado da terra, levantado, aonde foi isso? Na cruz. Todos atrairei a mim. E é em cima, olha o madeiro lá em cima, e eu sendo atraído para ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para a vida. Para aquilo que está profetizado no Salmo 24. Abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele entrou na frente e eu entro atrás. E você entra atrás também? Porque você não está vivendo para a morte, você está vivendo para a vida. Se você vive para a vida, a morte ficou para trás, como se fosse Sodoma e Gomorra. Morte ficou para trás, eu não olho mais para trás. O que a mulher de Ló fez? O que esses camaradas fizeram? Eles fizeram igual a mulher de Ló. Olharam para trás. Não olhe para trás, estou tirando vocês aqui. Vocês são privilegiados, privilegiadíssimos. Eu estou tirando vocês daqui da destruição de Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás. Aí a abençoadinha mulher de Ló vira para trás e fica transformada numa estátua de sal. Porque ela não vivia para a vida, ela vivia para a morte. Se você vive para a vida, seus projetos e planos não levam em conta a morte. Uma coisa é você ser previdente. Será que eu vou ser obrigado a repetir aquilo que muita gente sorriu? E tem um menino aqui, um roqueiro, que frequentou algum tempo aqui com a gente, ele fala assim: nossa, eu passei a dar crédito para as mensagens suas, porque você citou uma música do Raul Seixas, que é Ouro de Tolo. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o belo quadro social.
Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele zomba, o inimigo zomba na boca do Raul Seixas, desses que vivem para a morte. O plano dele, olha, eu vou me aposentar, meu apartamentinho está lá, aquela cadeira preguiçosa lá, eu vou. Não, Deus não chamou isso para você para isso, não. Chamou você para a vida. Chamou você para pensar na vida. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Veja bem. Um quarto aspecto, quarta pergunta aqui. Você não é um morto disfarçado de vivo? Olha o que acontece, o que Jesus vai falar para um pastor, gente. É triste isso, hein? O anjo da igreja que está em Sardes, olha só. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele, olha que elevação, se eu tenho para isso, olha, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, e diz: conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Olha, repetindo, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aí, Jesus, que é a vida, fala assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Já pensou um pastor, que dirige um rebanho, que tem que falar de vida, pensar na vida, passar vida? Aí Jesus, que é o pastor dos pastores, diz para ele: olha, conheço as tuas obras e tens nome de que vives, mas estás morto. E por último, uma quinta abordagem. Se você vive para a vida, você não vive de saudosismo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7, do 10 ao 12. Eclesiastes 7, do 10 ao 12. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o quê? O sol, para cima. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Olha só. Já pensou, a pessoa, não, naquele tempo eu ganhava muito dinheiro. Saudosismo. Você pode até ter saudade, mas não pode ter saudosismo. Saudosismo é uma patologia, gente. Porque é para frente, é para o alto. O que o olho não viu, o
que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
tão bom olhar para frente. Que coisa maravilhosa. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Já pensaram, sabe, na teofania dos nossos três maravilhosos, nossos melhores amigos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam lá foram visitar. Que é uma teofania? Teofania é uma manifestação de Deus que os seres humanos podem suportar. Eles não veem como eles são, eles veem como eles estão. Então eles foram lá nos Carvalhais de Manre visitar Abraão. E de lá ficou um conversando com Abraão e dois foram buscar o sobrinho de Abraão, a família dele. Então, quando esses dois maravilhosos amigos que nós deduzimos que são Espírito Santo e Jesus, que naquele caso ele era a palavra, ele era o Logos, eles falam, vamos, não percam tempo, me sigam. E é o mesmo que o Espírito Santo faz com a gente, é o mesmo que Jesus faz com a gente. Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo está dizendo, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Esses dois maravilhosos amigos estão querendo tirar a gente de Sodoma e de Gomorra, e tem gente que gosta de Sodoma e de Gomorra, a ponto de gastar um rio de dinheiro para ir a 4.000 metros de profundidade. Jesus vai dizer, tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Eles poderiam ter subido, pegando esse dinheiro, fazendo ações sociais, tirando crianças das piores situações. Eles estariam subindo. Toda vez que você faz realmente um bem, você sobe, você não desce. Tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Jesus vai dizer isso. Agora, gastar dinheiro para ver morte, é a morte atraindo a morte daqueles que se afundaram lá, perto de 1.500 pessoas. O povo de Deus tem que acordar para isso. Acorda, povo de Deus, é o que o Espírito Santo está dizendo hoje. Olhe para tudo que está acontecendo. Para frente, para o alto. Como diz o autor da carta aos Hebreus, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, deixemos todo pecado, todo embaraço, tudo aquilo que nos afasta de Deus, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você aí na sua casa, entenda que Deus quis falar com o seu coração. Ainda há tempo de rever muita coisa na sua vida, rever seu estilo de vida, rever o seu status, olhar para valores, verdadeiros valores. E os verdadeiros valores estão em Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque nós temos para quem olhar, nós olhamos para a vida. Ah, Senhor,
Como é bom viver para a vida. Como é bom viver para a vida. Como é bom ouvir continuamente o Senhor dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É muito bom, Senhor, porque o ladrão é um sistema que está aí, corrompendo moralmente, corrompendo fisicamente as pessoas, destruindo. Esse ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância, que definitivamente as pessoas olhem para Ti, ó Senhor Jesus, virem as costas para Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, salva pessoas nesse momento. Que as pessoas sejam despertadas, que as pessoas tenham ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Todos podem se sentar? Nós